Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio de podcast Que Música Chor. Meu nome é Jaime Magalhães, mais conhecido por J. Podcast Que Música Chor é um podcast criado por mim com o objetivo de reunir toda a comunidade de pessoas que têm cachorro, que se pensa ter ou que simplesmente gosta de ter um cachorro. Não sabemos se dali para não falar tudo que tem a ver com o mundo de cachorro. E claro que sabemos ser só mitos dali. Também tem convidados ali também que também trazendo suas experiências, contando suas histórias, suas ligações com o cachorro e partilha tudo que essas experiências que eles adquirem. Também tem ali profissionais mesmo dentro da área de cachorro. Então, desde pessoas ligadas à saúde, pessoas de pet shops e mesmo que comercializa ração e outros produtos para cachorro. A ideia é trazer pessoas com conhecimento, experiência, para não bem ter o máximo de informação possível para nós que estão na casa, para que te ajudem nós a poder dar melhor qualidade de vida para os cachorros. E também tem um espaço ali que é onde que boxa lá na casa, você pode pôr as dúvidas, as questões, ou partilhando curiosidades, e quem sabe ali não pode ir ajudar com as dúvidas e questões que você pode ter lá na casa. E antes de prosseguir, também fazer uma pequena apresentação de minha cabeça, quem é mim e minha background, minha passado e uma hora que entra nesse mundo de cachorro e uma hora que surge a ideia de criar esse podcast. A mim, uma hora maior de cabo-verdianos, né? Desde pequenote, eu queria sempre com o cachorro por perto, cachorro na casa, cachorros na vizinhança. E desde pequenote, criou certa afinidade com os animais, né? Para modo de cachorro é um animal que uma ligação com nós, seres humanos, que talvez não outro animal que tem, que é uma coisa que me acha mesmo incrível, forma que cachorro está consegue e comunica com nós, né? Aquela interação que está cria, aquela ligação que nós não cria com o cachorro, é uma coisa que sempre questiona aquela capacidade que eles têm. Pensa, Flávio, então, desde pequeno sempre tive cachorros na minha casa, cachorros de família e tudo mais. Mas não lembra que põe assim mais, que põe mais curioso com aquele mundo de treinamento de cachorro, de perceber modo que cachorro tá funciona e tudo mais. Foi na minha adolescência, te lembra na televisão nacional de Cabo Verde, TCV, na altura passava uma série policial que é de um polícia que tinha um cachorro como seu parceiro, né? Era um pastor alemão, que era companheiro daquele polícia, te ajudava ele naquelas investigações, te ajudava ele a prender bandido e tudo mais. Então, quando eu ia aquele coisa, eu sempre ficava tio fascinado com aquele ser, mas principalmente para uma aquele cachorro, né? Ainda ficava a questionar, poxa, incrível, mal que estou conseguindo pôr aquele cachorro lá fazer tudo que essa coisa que está a fazer, está a obedecer, está conseguindo fazer um monte de coisa assim. E sempre ainda ficava, uau, ainda tinha aquele coisa lá o máximo, né? Para que era um robô, era um boneco que se tinha lá, ou uma coisa assim, e hoje em dia que está conseguir fazer, que recria que essa coisa com o computador e tudo mais, não, era o mesmo um cachorro real que estava ali. Então, a gente tinha uma ideia, pronto, está treinava ele de alguma forma, para poder obedecer aqueles comandos, para fazer tudo que as coisas que está mandando ele fazer. E sempre que ele fica com aquela coisa na cabeça, com aquela curiosidade de crescer, e uma hora que está conseguindo ensinar aquele cachorro, uma hora que está conseguindo treinar aquele cachorro para fazer as coisas lá. E aquela curiosidade sempre fica dentro de mim, bate a coisa, bate bem. E pronto, e na altura, infelizmente, era outra realidade. Ainda que tinha aquele acesso que não tem hoje, que basta pouco um telemóvel ligado na internet, onde eu consigo achar de milhares de informações. E você conseguir pesquisa na YouTube, vídeos, está mostrando o que está fazendo e tudo mais, né? Então,
Não te lembra naquele tempo e não consegui encontrar um livro na site brasileiro, um monte de coisa que tinha lá, não te lembra na altura um certo com um livro lá que era e manual do adestrador, treinamento básico. E aquela coisa foi para mim, uau, era tipo uma coisa muito fantástica. Não te lembra coisa que fazer, não consegui grava não consegui fazer download daquele manual e gravava ele na disquete, né? Pô, naquele tempo era disquete, né? Que tinha pendrive, né? Uma coisa assim, era tudo na disquete. E então lembro-me, não tinha. Naquele tempo ele nem que tinha computador que usa na casa. Era naquele cybercafé que não estava a utilizar a internet naquele cybercafé, não te pagava sem escuro, sem semana escuro para usar uma hora de internet e coisas assim. Não consegui fazer download daquele livro, não pôr na disquete, depois não consegui imprimir lá naquele code pagava para folha, imprimir abertura preto e branco. Que era uma coisa muito extenso. Ele era um pequeno manual, ele tinha uns 20 e pouco páginas. Mas, pô, aquela coisa, creio, imprimir uma garrafa que se folha tudo e não leva aquele livro. E vira tipo uma bíblia para mim. Abrir portas para um mundo completamente novo para mim, que nunca informações que usas que me prende, creio. Foi isso, foi fantástico. Então, leva ele seja centenas de vezes, de frente para trás para frente, e fica completamente fascinado com coisas que me prendem naquele livro. Era uma coisa extremamente básico na leitura, né? Aquelas coisas, comandos básicos de início, para quem que se inicia no mundo do adestramento, mas para mim, que era um adolescente que estava curioso de querer saber mais daquela coisa e nunca tinha tido contato com ele, e foi um mundo novo para mim. E aí foi isso que me prendeu. Tinha aquela expressão adestramento, aquele ciência de treina cachorro com determinados objetivos. E dependendo de adestramento comportamental, e aquele adestramento que te ensina cachorro que se usa básico, comandos básicos, e tem adestramento, por exemplo, para cães de defesa e ataque, que ele é aquele que usa mais avançado, que te ensina um cachorro a fazer o defesa pessoal, e tem adestramento e voltar mais para cães de trabalho, que é aquele que esse cachorro que está treinado para buscar ovelha, para levar ovelha para determinado lugar. E também tem voltar para desporto, né, que é cachorro que está treinado para competir. Né? Tem várias modalidades. E dentro de desporto de cachorro tem agility, tem altura, salto em comprimento, tem força, tem velocidade. Então, dependendo de área, tem treinamento específico para cada uma das coisas. E tudo que elas se enquadrado dentro de que ele está falando de adestramento. Né? E tem adestramento comportamental, que é aquela área que é mais complexo, que é a hora que tem um problema assim mesmo de comportamento de cachorro. Você fala já de casos, por exemplo, de cachorros que te torna agressivo com pessoas ou com outros cachorros, ou cachorros que adquirem determinados comportamentos, tipo esse cachorro que está destruir mobiliário dentro de casa, ou cachorro que está automutila essas cabeças, que é caso já mais complexo. Se não se falava, então pronto, aquele manual da altura era aquele básico, né? Era aquela coisa básica, sim, mas para mim aquela era uma coisa, era maravilhoso. E depois, quando já começou a ler aquela coisa, a gente tinha aquelas noções de teoria, como que funciona, na teoria não queria pôr bem em prática, nem queria pôr na prática, só que naquela altura eu nunca tinha nenhum cachorro, então pronto, não estava sempre a querer. Sempre que meus amigos ou vizinhos têm cachorro, não fica tenta fazer que esta faz, aquilo, mas cara, a mesma coisa. Então, lá depois de algum tempo, insisto com a minha mãe, lá é bem permitido arranjar um cachorro. É bem permitido arranjar um cachorro. Naquela altura não se vivia bem na Chácara Santo Antônio. Eu tinha um pequeno quintalzinho. Então, facilitei, funcionou, ok, arranjar um cachorro, mas eu sei a responsabilidade de boa. Vou que tem que cuidar de cachorro, vou que está limpo a hora que suja, vou que tem que dar comida, vou que tem que levar ele para passear. Se você cuida, eu não estou tomando cachorro. Eu falei, ok, para mim, se a Pugana tinha cachorro, não foi aquela que tem problema. Então, foi assim. E isso aqui de homenagem ao primeiro cachorro. E o primeiro cachorro, e seu nome era Tommy. Não lembro direitinho. Tommy,
Era cachorro como é que tá falando? Raça não definia, aquele que nós na caverna não tá falando vira-lata, né? E sim, eram uns vizinhos de nós que tinha uns parir uns filhotes. Então, bailando coisa de mel. Da lembra, ele era cachorrinho de pelo curto, castanho, e tinha uns orelhonas, assim, bem comprido para arriba, assim, bem esticado, e tinha focinho preto. E ainda lembra, assim, não escolher mesmo com aquilo, por naquela altura ainda tinha aquelas coisas que iam se falar lá, cachorro, boca preto, tudo e runho, coisa assim, então, yeah. Sim, arranjem a cachorro, leva ela para casa, naqueles primeiros inícios, ainda sabe, pequenininho, era só mesmo, e era come, e xixi, cocô, dorme, come, xixi, cocô, dorme. E mora qualquer filhote, né? E a Mila é impaciente, tá se para cachorro cria, para poder começar a treinar, para ensinar as coisas que supostamente já não sabia, ia aprender naquele livro. Mas pronto, lá, se pudermos, uma cachorro bate a cria, bate começa a ensinar ele as coisas básicas, e realmente ia ensinar ele, consegue ensinar ele as coisas assim, que na altura para mim era grande, coisa, era o maior treinador de cachorro do mundo. Mas pronto, sim, e realmente aprende a fazer algumas dicas comandos que não está a fazer coisas básicas e xinta, não que o Buda ensina um cachorro xinta, é coisas que cachorro está a fazer, qualquer cachorro sabe xinta, sabe, pronto, sabe é fazer mediante o bom comando, você associa uma palavra que a hora que eu der aquele comando, ele obedece, né? Yeah. E aquela coisa na altura, era uma coisa, pronto, e era uma coisa tipo novidade, então lembra próprio e sempre que minhas pessoas na rua, quem saiu com ele, que não ia ficar que as comandos e as pessoas ficavam tipo, uau, coisa assim, tipo, meninas de zona, tá toda hora próprio, te pedir, põe cachorro xinta, põe cachorro deta. E aí, pronto, sabe, naquela coisa de basofaria de adolescência, anda a ficar sempre, quem podia, anda a demonstrar, ensinar as capacidades, fazer quem é cachorro está a fazer. E engraçado é que talvez para uma hora que ele chamou uma atenção e tudo mais o que acontece. Se passar um tempo, eles vão furtar minha cachorra, furtar minha Tony, e então pronto, um fica mesmo triste, então lembra na altura ficar super triste, e não muito tempo, está tenta de ver na rua, está pergunta a pessoas, mas ninguém quer saber, mas ninguém conhece cachorro. E depois de um tempo, bem acontece que praticamente a gente tinha desistido de algum dia eu voltar a encontrar um cachorro. Te lembra na altura no sábado na feira de escola, um dia me com os amigos no baba para tomar banho na mar, então está lá na mar, na prainha, né? No baba para a prainha, então está lá a tomar banho, naquele coisa sextante, não começa todo um cachorro tá ladra, e estava um cachorro amarrado baixo de uns pés de árvore que tinha lá na prainha, na altura que tinha, a prainha era diferente, que tinha aquele restaurante que tem lá gosto, restaurante que existia, lá era uns pés de árvore que estava a fazer sombra, que algumas pessoas estavam a ficar ali debaixo. Então, aquele cachorro amarrado eram uns rapazinhos que tinha lá. Então, a mim, aquele cachorro está lá, era tipo, se te incomoda a mim, resolver por cima, para mim, assim, então consegui. Foi as vezes, coisa que se passa com o cachorro, as juras cachorro, era minha, era assim naquele tempo, não podia era cachorro quando tinha que tentar chegar perto. Então, quando diz que canto um bate por cima de cachorro, não sei se aquele cachorro lá está ladra, cachorro que se me mata por cima, cachorro começa a tabar rabo, tipo contente. Começa a prestar mais atenção. Acho que antes era a minha cachorro que estava, era Tommy que estava lá, estava mais grande, estava bem magro, sujo, mas não reconheci ele para que esses orelhões e aquele focinho. E canto não tinha mal, que eu comecei a brincar, a banhar rabo e bem em mim, não aproxima a fazer festa, fica a brincar comigo também. E não é claro, o cachorro sabe contente, e o cachorro reconhecendo, né? Então que as meninas começam não, cachorro de nós, cachorro de nós. Eu falo, não, querem cachorro que salinho, estou brincando, querem cachorro que nós fortão. Não, nosso cachorro é nosso pequeno, não começa naquela discussão, nada a boca. A minha gente pega cachorro para bem com eles, essa coisa em atrás, essa coisa. Depois, antes chega uma polícia, depois a polícia lá, a polícia cantou aquela confusão, tudo mais, aproxima, foi coisa que se passa ali. Então começa aquela coisa que não está a falar, cachorro de meu, que ele é tenta coisa. Canto polícia, se ele não acusa, não faço polícia, ué. Aí vou, se cachorro ali, cai de meu, se me essa tá fama, cachorro cai de meu, que não acuacha, um cachorro ali, ué, cachorro nem é lá, ele ficou contente, tá bem na rabo e tudo mais.
guarda uma cachorra cara de meu cachorro para ficar ali sem junto comigo tranquilo assim. Tem que para matar alguma coisa que faz, não faz o ele, a boca cachorro ali é de meu treino ali ele, não tá maneira que faz coisa que faz, a gente não faz Tony senta, cachorro chega então faz Tony, deita cachorro deita. Depois, então, algum foi Tony da pata, cachorro chega da pata, assim, por isso aquela hora já fica convencido, meu cachorro era de meu, então, pronto, não te lembra, me pegar cachorro, me igual. E só que coisa acontece, passando uns tempos, o cachorro torna a desaparece. Provavelmente coisa que deve ter acontecido é que as meninas devem ter seguido o mito em casa sem dar conta. E na oportunidade de parça se torna furtando cachorro. Mas nunca chegaria aquele cachorro. Mas pronto, que ela yeah, fica triste, mas yeah, foi a primeira experiência de treinar um cachorro que põe em prática aquela teoria que tinha. E canto um moio que ela tá funciona, mas realmente não era possível, mas era uma magia, ou que era uma coisa assim do outro mundo, né? Aquela coisa dá mais motivo para me ir atrás, para buscar mais informação, para pesquisa, para tentar saber mais. E foi assim que me bate bem. Depois, com o tempo, me bate ter acesso a outros materiais, outros conteúdos, não consegui bem ter um livro também que me leva na leitura que era um livro escrito por um grande adestrador de cachorro, que era onde alguém está considerando ele pai de adestramento moderno. E na altura, e adestramento sempre estava ligado a polícia e a militares, para modo que usava aqueles cachorros assim, mas aquela coisa de treino, cachorro, aquela coisa era mas dentro de polícia, de intervenção com militares também, né? Então aquele senhor ali e revoluciona aquela coisa lá, pô, e na altura e era mais aquela coisa de treina cachorro para cachorro ficar morto, tipo cachorro robô, tá andando a pular, faz aquilo, tá. Yeah, então, aquele senhor ali começa a introduzir muitas coisas novas, aquele conceito de adestramento positivo, e que as coisas lá não te lembram, leva aquele livro. Yeah, e começa a abrir uma porta para outras coisas, começa a perceber um adestramento, cara, só chega, treina cachorro, aquela coisa de treina cachorro, faz aquilo, e esse não, tem muito mais a ver com ela. E o objetivo principal de adestramento é conseguir e dar pessoas ferramenta para ter um cachorro que te adequa a esse estilo de vida. E um cachorro também que vive com qualidade, né? É aquela coisa de manta flare. E ajudou a ter um cachorro que você consegue, se você mora num apartamento pequeno, tipo, querer ter um cachorro que está dentro de casa, tranquilo com o outro, mas yeah, e é preciso você morar e que você cria aquele cachorro não que te educa para adequar aquele estilo de vida que você tem, né? Mas também, por exemplo, se você um cachorro para guardar, você tem casa grande, tem um quintal enorme, tem você cria buças limares, você tem um cachorro que está servindo de guarda, e há adestramento também está conseguir dar ferramentas para conseguir ter aquele tipo de cachorro. E também tem aquela coisa de e jura recupera cachorros que devido a mal educação que eles recebem é cachorros que acabam para desenvolver comportamentos desviantes, que esses comportamentos mais assim, não está que esse cachorro agressivo, o trabalho de adestrador, que é mais difícil, né? Que é conseguir recuperar um cachorro que está num mau caminho, para conseguir recuperar ele, tem que tornar um cachorro mais equilibrado, mais e dentro daquele que está conseguir convive num ambiente sociável, né? Então é isso. Mas aquele puro tempo depois nunca sabe, mas naquela parte de busca informação, teoria, tudo mais, e mas que bem acaba também para ponta ponta que tive influência na aprendizagem e na tudo que me acaba para desenvolver em termos de capacidade de adestramento tem a ver com e Zeu Giera. Zeu Giera é dois cachorros que entram na minha vida, dois cachorros de raça Rottweiler que entram na minha vida e que acaba para influenciar e acaba para mudar a minha maneira de ser e de pensar, né? Para modo assim, na altura e já estava uma pessoa adulta
e eu tinha morado na minha casa. Então, tinha um mestre arranjava um cachorro para mim, queria arranjar um cachorro para mim, e tinha que ser aquele cachorro que mim é o cachorro preferido. Enfim, a raça de cachorro que mais um gosta, que é naquele que mata com de várias raças e forma de cada um de ser, seus temperamento, se capacidade, suas exigências em termos de coisa memória que tem criança, que coisa que tem que dar em termos de alimentação, de cuidado, de gente, tudo mais. E na altura, mim sempre acaba para gostar mais de raça Rottweiler, uma raça que tinha atenção e tudo mais. Então, canto vai morar em casa, um fã arranja um cachorro. Então, decidi arranjar, cara, um Rottweiler. Então, começa a pesquisa, começa a ver assim dentro na praia, na altura então não se vive na praia, então não se beba e dentro de opções que tinha, quem podia arranjar um cachorro. Então começa a fazer alguns contatos e então foi assim que acaba para chegar na senhora Otávio. E o senhor Otávio, que morava na cidadela, ele tinha Rottweiler, ele tinha criações de Rottweiler. Então, entra em contato com ele, manifestei interesse em de beber filhotes de Rottweiler. Na altura tinha um ninhada que tinha nascido há pouco tempo e sim, foi isso. E não combina, condições, preço que também deva filhote, que na altura era um preço bem puxado, né? Mas pronto, a mim está disposto a tinha um cachorro de aquele raça lá, combina com ele, vai lá na casa, vai jogar cachorro, né? Para morrer, se embora decide, se está comprou, moça vai comprar cachorro, que só chega olha foto de mãe ou foto de pai na internet, ou olha foto de que as filhotes, ou vídeo está mostrando que filhotes, ah, que é incrível, não. Confia, é bem mesmo no espaço, o job, condições que cachorro está, né? Estou pessoalmente, estou poder avaliar melhor estado que mais está, estou e se está bem alimentado, se é um cachorro que está saudável, botar job play, botar job também mesmo condições, botar job condições de play, botar um cachorro saudável, botar aí que as filhotes, botar o espaço onde que está, botar job também condições de espaço, se está com se tem higiene, né, se o cachorro está num lugar saudável, se está alimenta direito, mas tudo que ela depois também influencia na tipo de cachorro que eu botava ter, né? Então foi assim que foi bem da senhora Otávio, foi uma pessoa impecável, da nação bem, um cachorro, um pouco de fazer tudo. E depois, os filhotes estavam lá, que os filhotes têm interesse, né? Esse interesse, dá para citar também por ter uma ideia de cachorro, né? Então é que é mais ativo, é que é mais sossegado, é que tem um temperamento já um bocadinho mais, chanfle, e ativo, mas mostrei que esse que é mais cobarde, aquele que tem impõe mais, aquele que está agora que se por comida ele primeiro, que também está em pinche daqueles outros, botou é mesmo um cachorro com atitude. Que ela tudo tem influência. E foi assim que bem escolhi a cachorro e nome, já não tinha escolhido o nome, coincidência, Zeus, e rei dos deuses da Grécia, mitologia grega. E então foi assim, levei a cachorro para casa. Claro que antes eu tinha preparado ela na casa, para uma hora a pessoa leva um filhote para casa, eu tenho que preparar minimamente para receber, né? Leva os para casa e curioso que e minha plano na altura era conseguiu, eu tinha um cachorro, né? Só que devido a aqueles contatos que me fazia, umas semanas depois, não tive a oportunidade de arranjar mais um, né? De arranjar mais um cachorro, que foi Gerson Spencer, que na altura esse está servindo de intermediário de um senhor que se vendeu a cachorro, e como o amigo Gerson não conheceu, Gerson, aliás, é uma pessoa que é uma pessoa que eu conheço na área de canicultura, é um criador também e de experiência, provavelmente próprio, e ele é um dos convidados que não está gostado de manter ali para poder partilhar com nós toda essa experiência que tem de longos anos de criar diferentes raças de cachorro. Sim, então, mano, essa frase, Gerson provavelmente tinha uns cachorros que essa e vendeva para uma pessoa que tinha cachorros, e Gerson está vendendo ele com esse cachorro. E foi assim que me arranja ela.
arranja era e olha, bom, a gente tinha Zeus, que era macho, para me arranja mais um, então arranja um fêmea e sempre ficou com um casal. Então foi assim que acaba para ficar com aquele casal de Rottweiler, era e Zeus. E que as duas cachorros moram-se a falar cachorros que entram na minha vida e que marcam eu para até hoje, né? E se acompanhando durante 11 anos, durante 11 anos de minha vida, né? E infelizmente a coisa de 2 anos atrás e Zeus acaba para falecer, já estava de uma certa idade e acaba para doença e infelizmente que resiste e acaba para morrer. Yeah. E poucas semanas depois, ou coisa de um mês ou qualquer coisa, infelizmente ela também bem acaba para morrer. Começar a conectar no companheiro, eles vivem todas as vidas junto. Eles acaba para ela acaba para sentir aquela ausência de Zeus e acaba para entrar num estado de não sei, fica num estado que é que até queria fazer banar, é que até queria comer, é que até queria nada, então bata fraquice, bata bem, para mais que na altura não tenta, quer dizer, me também encastava perto dele, né? Infelizmente encastava perto dele, estava fora e que resiste acaba para morrer também. E aí que ela me encheu comigo, ainda se tem comigo. Qualquer alguém que já teve, que passa por essa situação ali de perder um cachorro e sabe direito de coisa que não se fala. Para modo de a hora que você cria um animal, um cachorro dentro de casa durante anos, você cria uma conexão com esse que é uma coisa que ultrapassa aquela coisa só dono que dono. Estabelece conectividade, uma relação muito forte, afetivamente, que depois te custa. Mas pronto, a mim eternamente grato para esse, para modo de Zeus foi dos cachorros que obrigam a evoluir em nível de capacidades que prende, coisas que tive que busca, que prende para poder saber lidar, depois para poder dar aquele melhor treinamento e para poder ser bom dono e adequado a ele. Para modo, e Rottweiler é um cachorro que tem uma personalidade muito forte, é um cachorro de grande porte, é um cachorro que, se é um cachorro que não for descontrolar, um cachorro agressivo, que pode causar graves danos, e a mim sempre não foi consciente de que ela não sabia a responsabilidade que tinha nem as mãos, então não sabia que também não tinha que ser responsável para garantir esse que está ser bom manta mas que está ser bom perigo chanfla para outras pessoas me queria cachorro apanha convivência apanha segurança mas também que queremos cachorro que não sabemos podia ser uma ameaça para outras pessoas então das treinamento adequado que sempre se foi um cachorro com quem que consciência sabe coisa que não se fala se foi um cachorro muito bem adestrado mas também existe não tinha para morrer para pôr tiga no nível que tiga tive também te aprendi com esse de tempo que me passa junto com eles, de observar quem observa, de coisas que me bate, aprendi com eles no dia a dia, ajudam a melhorar teu. Deus claro também, para além de aquele influência que estive na minha, também eu ficava para ajudar teu na minha trabalho que me tem e que me desenvolve com o treinamento de outros cachorros. Para modo de a mim, aquela coisa de adestramento de canicultura entra nele. No início não está a fazer bem, tipo, era um hobby que tinha, né? Era um hobby, não está a fazer bem para um gostava, era uma forma de passar tempo, de divirte. Só que depois bem acaba para tornar uma fonte de rendimento para mim, bem acaba para tornar um emprego para modo de cozer, para modo de numa determinada altura da minha vida e ainda comi desempregado naquela altura nunca te pensa que o está falando tem que ir uma solução empresas que se te contrata alguém trabalho que se tem e tudo mais então me pensa assim assim espero assim por sempre não tinha uma ideia de um dia para montar então abriu uma escola de treinamento de cachorro. Para uma coisa que não toiava, né? Não toiava lá fora. Tinha pessoas que faziam coisas, escolas de treinamento de cães, pessoas que levavam esses cachorros lá, para treinar cachorro e tudo mais. Então não tinha aquela ideia. Inclusive tinha alguns rabuscos de projetos que a gente tinha rabuscado, aquela ideia, mas tinha num gaveta lá folhado, tudo mais.
Então, com aquela situação de, tem que dar espírito, coisa que não sabe fazer. Aí, pai, aqueles ideia, aqueles rabios, como mata trabalho, e depois, falou, tem uma hora, tem que começar a fazer, cria um panfleto, onde quem põe lá linhas atividades, põe treinamento de cachorro, resolução de problemas, aquele, faz um cartaz bonitinho, publica na internet, nas redes sociais, põe lá. Passando um tempo, foi contatado para o primeiro cliente, que nunca se esquece de hoje, foi um senhor lá de Palmarejo, senhor Pedro, se não assim, senhor Pedro, e contactamos, começamos a ter a jura, depois tinha um cachorro, que era um pastor belga, um pastor malinois, e pronto, na altura eu morava num apartamento lá na Palmarejo, se a mulher estava grávida, então eu tinha aquele cachorro ainda estava novinho, era um cachorro que tinha um certo energia, aquele cachorro era agitado, combina com ele, vai lá nessas casas, apresentam-se as casas, esse cachorro, tudo mais. Foi assim que não tive o primeiro trabalho, na altura ainda não tinha inexperiente, não estava nervoso e tudo mais, mas pronto, trabalho aquele cachorro, não te lembra, não te acredita, assim, dentro daquele que me na altura não tinha essa capacidade, aquele que não sabia na altura, tudo mais, não acredita, não consegui dar o ferramentas, o básico, para conseguir melhorar ele com esse cachorro. Sim, acreditamos sim, pô, para aquele que não sabia, ele continuou com aquele cachorro, e que tive que desfazer dele nem nada, então acreditamos sim, não consegui fazer um jura de melhor forma possível. E depois, com o tempo, a partir de lá, começam a aparecer outras pessoas, outros clientes, e graças a isso consigo conhecer centenas de pessoas e trabalho com muitos cachorros, centenas de cachorros. A mim é sempre grato a cada um desses, para modo de sempre que ainda tinha oportunidade de um novo e trabalho, para modo de cada cachorro é um cachorro, cada caso é um caso, então sempre não bata, sempre melhorava, não bata aprender, mesmo para modo de às vezes não bem, não chega num determinada situação que ela está obrigando a ter que ir para pesquisa, aprender mais para poder ajudar aquele cachorro, para poder ajudar aquela pessoa, você cachorro. Então, que ela está obrigando a estar constantemente, está evoluir, está buscar mais informações e aprender mais. Por isso que também é sempre me grato a cada um das pessoas e cada um das cachorros, que também ajudam a evoluir. É claro que nunca, nem tudo foi um mar de rosas, tinha várias situações que às vezes pessoas eram impacientes, pois queria para coisas acontecessem de imediato, e adestramento, principalmente a hora que questões de que é por resolver algum problema que está, que cachorro adquire, né? Aquela coisa acaba para ser um bocadinho mais complicado, exige um bocadinho mais de tempo, às vezes, as pessoas é ferigar essa coisa para amanhã. Ou também aconteceu o caso de aquele caso que donos que têm pessoas, que têm tempo, que têm disponibilidade para desenvolver. É praticamente impossível conseguir resolver problemas se o dono que envolve. A maior gente falava sempre, treinar um cachorro é fácil. Mais difícil é conseguir convencer o dono e tem que mudar se forma de relacionar com o cachorro, se forma de interagir com o cachorro, de forma que consiga para aquele cachorro e melhor. O cachorro é um animal que trabalha com base na ação e reação. E cachorro é focado no momento presente. Cachorro que tem aquela maior capacidade no ser humano de recorrer a memórias de coisas que aconteceram ano passado, coisa assim, para não ver para frente. E nem é que tem aquela coisa de ser humano que nós não conseguimos pensar e projeta coisa que não sabe fazer amanhã ou de uma semana. É capaz memórias que tem memórias, capaz que eu consigo, por exemplo, recorda de um caminho, ou é capaz memórias que eu consigo e reconheço um alguém que as olhava 12 dias atrás, é que aquela que não sabe falando, mas é focado na presente, é que tem aquela coisa de certa gosta de antecipa coisa que está acontecendo de uma semana, não? E para memória que essa funciona só naquela coisa de ação e reação, ou seja, esta pratica uma determinada ação e consoante o resultado que eles obtêm daquela ação, você tem uma reação, né? Ou seja, e suponhamos, cachorro, suponhamos, cachorro salta na boa, ele salta na boa,
eta salta, eta salta, salta, então, usa microfone. Eta salta na boa, a hora que salta na boa, a boa automaticamente bota dela atenção. A hora que bota dela atenção, já burriage, bota aquele que cria, e consigo obter aquele que cria, né? Se aquele resultado que ele obtém for uma coisa positiva, ele repite aquela ação. Ele repetir, ele está melhora. Agora, se aquela reação que eu obtenho for uma coisa negativa, ele ok, que ele nunca faz ponsa, que ele causa tem uma reação que é uma coisa que me nunca crê. E a hora que você fala positivo e reação positivo ou negativo, você fala positivo ou negativo de seu ponto de vista, né? Porque ele que atua a coisa maior é nós, ele atua de ser perspectiva, não tem nosso perfil. Por exemplo, você fala, imagina aquela coisa que é um fabricado, de cachorro salta na boa. Cachorro salta na boa, a boa, você está bubazof, eu chega de trabalho, você com roupa de trabalho, você vestir o que você pode ver cão, cachorro bem salta na boa. A boa automaticamente o que faz? Bota pincha cachorro, bota sanha nele, bota ficar chumma ele para ser nome, bota ficar manda ele monte boca, aquele que lá, mas você só ter atenção, meninte. Você só ter atenção. E cachorro ele é aquele que cria atenção de ser bom. E que importa se você está mandando nome, que ele que tem entende que ele só tem entende, mas você ter atenção. Você que está fazendo outro dia, está tornando salta na boa, está tornando salta na boa. Vamos ver, se ele motivo que salta na boa, bota ele atenção. Por isso que temos alguém que está a falar e o cachorro, para mais dono chuta, né, pedir que está a para coisa para mais dono só está chutando, mas está dando atenção. E ele que quer. Cachorro, coisa que mais ele gosta é atenção. Se tem uma coisa que mais que o cachorro te aprecia, mais que comida, mais que brinquedo, mais que tudo coisa, é boa atenção. Por isso que não se está a falar um bocado, é praticamente impossível conseguir e treinar e educar um cachorro sempre envolve dono que estava ali de qualquer cachorro para mar. Mim pode pegar um cachorro que é uma semana e não consigo ensinar aquele cachorro coisas que aquele cachorro está ficando um cachorro bem comportado, está direito, nem é presença. Olha que me encasta. Aliás, não lembro, não tinha caso de um cliente que um vez ele desabafava como é que fosse. E a minha cachorro vai fazer, você põe na vergonha, boa hora que o professor está ali. Buta agir direito, buta pensar um bem menino direito. A hora que é castelo, buta agir. São um diabinho com nós ali na casa. Para mal, por exemplo, que tem a ver com o que ela tem. Você tem que repetir que as coisas que a mim não está bem, não tem ensinou. Não tem ensina o cachorro, depois não tem ensinou. Coisa que eu devo fazer para o cachorro tem aquele comportamento que bom, mas se bom, no dia a dia, o cachorro põe aquilo em prática. Ou mesmo se bobo te apoio, depois uma mulher, os filhos devem agir de maneira completamente diferente com aquele cachorro que tem dia de aquele cachorro toma aquele comportamento que é aquele que nós não se está a querer. Então, não começa a fazer aquele trabalho de academia quatro patas, um trabalho com muito cachorro, muita situação, tive coisas que dá certo, tive outras que deram certo, tive situações que mim mesmo tive que desiste, que estava preparado na leitura para aquele determinado e situação que tinha capacidade de jurar aquele ali. Às vezes também para uma área não olhamos que tinha, por exemplo, se dono que se está compromete, que se aquela para mais ficar só tá volta, quer dizer, para uma área depois aquela coisa, botar bem, botar esforço, botar dedica, ele é que se tem empenho que se na área, mas depois que o cachorro está continua com o mau comportamento ou coisa assim, quem que estava a apoio com ele, está falando, me boque que se ensina cachorro nada, boque é mau profissional e tudo mais, por isso também que tive casos de tipo que acaba para desistir, não foi a cabeça de coisa, toma o cabeça de pagão, já não faz aquele 3 aulas ali, mas não te fica de si, para uma área também que cria manchar enorme, e naquela área tudo que me pode fazer tem uma reputação, para uma área, a maioria das minhas clientes que vêm chegar a mim, foi pessoas que hora que um trabalho com alguém, eu recomendo a outra, eu também nesses amigos, eu foi tal gajo, que ela é que estou aqui depois de um certo tempo e que sem crescer ali na base sofrer tudo mais, mas sempre que pessoas falam assim, e alguém que está treinando cachorro, ali se mistério alguém que está treinando cachorro, esta indicava em nome, né? Para nós, pelo menos na praia, e próprio conceito de academia quatro partes de criar aquela escola, foi na altura quando começa aquele projeto.
E começa uma cozinha assim simples, mas com o tempo vai evoluir, não vai virar mais grande, vai conseguir mais, e ter mais clientela. E para morrer, para morrer profissionalismo que não está a trabalhar, a forma que não está a fazer aquela coisa, a seriedade que não está a fazer, velho. E foi um coisa inovador na praia, que eu saiba, até aquela altura, que tinha nenhuma escola de treinamento de cachorro na praia, na Cabo Verde, que eu saiba, assim, de forma, e isso não foi público e tudo mais, não sabemos, sempre tinha e polícias na quartel de polícias e militares, esta treina cachorro, mas foi de forma pública, assim, eu acho que a Academia Quatro Fatos foi a primeira escola de adestramento para morar. E depois, sim, mesmo lá na nossa casa, não tinha um terraço enorme lá, fazia algumas obras de adaptação e tudo mais. Começa a trabalhar com cachorros lá, recebia cachorros lá na nossa casa mesmo também. Não tinha outros serviços que não te associava, não só aquela coisa de treinamento, mas tinha clientes que viajava, várias chaves cachorros lá na minha casa. Mesmo também me tinha casos de clientes que estavam nessas casas e a hora que a gente chegava lá e ainda tinha um ambiente muito complicado e cachorro já estava num nível já muito e que às vezes usa esta bata, começa a também chega num ponto que aquele pessoa não consegue até querer desfazer daquele cachorro. Querer jogar alguém pela cachorro ou então mesmo tem casos que pessoas que põem cachorro na rua. Não sabe mesmo a realidade infelizmente, é uma realidade nos países. Tem pessoas que tomam cachorro no início, bonitinho, fofinho, cachorro pequenininho, que depois o cachorro começa a xixi, cocô, começa a cheio, depois o cachorro está com mel pé de sofá, depois o cachorro ia fazer xixi na cama, coisas do tipo, a pessoa pega, qualquer alguém pega aquele cachorro, se cacha alguém de pega o cachorro, bota na rua, o cachorro fica já morre de porta de casa para fora. Que infelizmente tem que a realidade ali. Então, e tinha situações que também na cliente que está uma coisa está num fio, não sei o que está fazendo, para jura, para arma livre, a coisa não está tomada, aquele cachorro não está levava lá na casa, aquele cachorro ficava lá na casa com nós. E durante uns tempos, não estava a trabalhar só com o cachorro, dar aquela pessoa tempo para bater com o pé e tudo mais. Depois não estava a trabalhar ele com o cachorro e depois o cachorro também volta para casa, não está a trabalhar com as nossas casas, né? E graças a isso não consegui jurar muito caso. Não te lembro próprio, tem um caso que marcanteou, que de Cachu. Cachu era um cachorro de um senhor, e não me gosto nem que se te lembra. Aquele senhor era estrangeiro, trabalhava na Cabo Verde e resgata aquele cachorro de rua. E resgata de rua, e tinha um apartamento na primeira vez que eu morava e tinha aquele cachorro lá dentro do apartamento. Cachorro, pronto, já estava naquela fase que não se falava, cachorro estraga um monte de coisa dentro de casa, destruiu um monte de coisa e tudo mais. Quando ele chega na mídia, sabe, naquele linha, aquele limite, ele sabe desesperar e tudo mais. E depois não trabalho com ele e tudo mais, e hoje em dia, e não te lembro, a última vez que não tive contato com aquela pessoa, e que ele mandou foto, ele morava na Suíça e o cachorro sai junto com ele. O cachorro sai junto com ele lá na Suíça. Tudo na vida, no bem e bom, né? Então, que as pessoas lá podem ficar muito grato com ele. Eu falo assim, não jura salva um cachorro. O cachorro podia estar hoje em dia lá na rua, largado na Cabo Verde, ou mesmo, pronto, eu podia ter de morrer ou coisa assim, mas não. Não consigo que jura aquele cachorro. Hoje em dia, essa vida boa lá na Suíça, graças à Academia Quatro Patas. Mas pronto, e tive uma hora aquela história, tive outras centenas de casos também que graças a Deus me sou grato. Mas chega um ponto que, infelizmente, devido a e minha percurso e decisões da minha vida pessoal e tudo mais, infelizmente não tive que nunca termina aquele processo e que ele acaba com a Academia Quatro Patas, mas não tive que pôr na stand-by, não tive que pôr na stand-by para modo de inclusive me acaba para motivos pessoais, não tive que acaba para sair de Cabo Verde, hoje em dia não vive fora de Cabo Verde. Então nunca tive como dar continuidade de aquele projeto. Mantenho nele na stand-by, para manter na stand-by por um dia, talvez, se Deus permitir, não volta para Cabo Verde, para levar aquele projeto para diante. Porque tipo, é um sonho que tem e é uma coisa que eu não sei mas se Deus permitir, também pode tornar realidade, também dar continuidade. Uma hora não tinha estado a fazer para uma hora, então, meio que ele é uma missão que tem.
ele leva aquele e só para Cabo Verde, não só para mim, mas para jura pessoas, para jura cachorros e para jura canicultura na Cabo Verde. E então, com aquele ideia ali na cabeça, desde que me saí de Cabo Verde, acaba para afastar um bocadinho daquilo que usa de cachorro e canicultura e acaba para desligar um bocadinho, para antes não estava eu presente na nas redes sociais, então, tudo que esse grupo de pessoas que da cria cachorro e tudo mais, então estava lá, estava em contribuição, estava sempre em contato com pessoas, encontros de criadores de cachorro, inclusive então lembro na altura estava envolvido num grupo de pessoas que estava a criar a Associação de Criadores de Cachorros de Cabo Verde, mas infelizmente que ela acabou para diante. Mas, sim, agora fora de Cabo Verde, então estar um bocadinho mais desligado daquele mundo de cachorro, mas não queria deixar de ter aquele minha amor, minha paixão para cachorro, aquela coisa que nunca que desaparece. E aos poucos, então, está a luta reativa, aquele que usa ali na onde quem está gosta, fazer contato com pessoas que estão ali, que têm cachorro, que estão a criar cachorro, um começa a frequentar escolas de treinamento de cachorro e tudo mais. Então, volta a estar em contato com o cachorro e tudo mais, que é uma coisa que não tem uma paixão pelo. Então, é que surge a ideia de criar esse podcast. E então, coisa que tu disse, no último tempo, então, estar a consumir o podcast. Então, estar sempre a ouvir podcast na diferentes plataformas. Então, estar a seguir o podcast de vários temas para a educação pessoal e também para acompanhar coisas que acontecem nesse mundo fora. Então, seguir o podcast ligado à canicultura de vários países, e tem uns que não ouvem mais, outros menos, mas pronto, por exemplo, não ouvi podcast de Tom Davis, que o podcast se chama No Bad Dogs, que é um gajo americano, e um gajo jovem que surge, mas gosta dessa maneira de abordagem, de uma hora que está e uma direita trabalha naquela perspectiva de esse conceito é que tem nunca cachorro que é mau, que tem nunca cachorro que presta. Tudo cachorro é bom, tudo cachorro é reflexo de modo que é criado, de modo que se dono empenha para educar outro, às vezes que tem um cachorro que é bobo, que se preparar para se medir a qual. Mas quer dizer, um problema se na cachorro, às vezes é bobo que tem capacidade, que tem ferramentas, que tem know-how suficiente para aquele cachorro lá. Então, às vezes, é questão de bobo, capacita a cabeça. Então, pronto, e às vezes, e este job ajuda para o pode conseguir ser capaz de criar aquele cachorro e não fica só para pôr culpa na cachorra. Aquele gajo ali é fixe para uma arquileta, ele ajuda e que esse cachorro que está naquele abrigo, né? Que esse abrigo, que esse dog shelter, que esse cachorro, que esse resgata, o cachorro que às vezes pessoas está põe para bater, o mesmo dono está falando, cachorro ali, e que te serve, então é para pôr ali para bater, então ele também está resgata que esse cachorro, ele está treinando, ele está arranja famílias de acolhimento para que esse cachorro, ele está treinando aquelas pessoas que querem ficar com esse cachorro e esse está salva a vida de um monte de cachorro, por isso que eu me sei também está seguir um podcast que chama Canine Paradise, que é um podcast de dois senhores, se não me engano, eles são australianos, eles é mais a volta de cães de trabalho e cães de competição, e eles têm temas super interessantes, que esse cachorro de pastoreio, cachorro de proteção, cachorros de competição, é uma coisa que me também interessante. E também aborda mais que os temas ali no futuro, em outros episódios. Também está seguir claro, o Jairo Teixeira, para poder deixar de ser, né? Ele é um monstro, um fera no mundo de canicultura e com cheiro provavelmente de que as mais com cheiro na Cabo Verde, para modo brasileiro, que é questão de língua te ajuda, e Jairo é uma pessoa que tem uma visão bastante semelhante àquele que me acredita sobre de cachorro, essa visão que tem de modo que é cachorro, de coisa que é cachorro, e modo que nós não deve lidar com o cachorro, também eu encontro aquele que me acredita também. Então é um gajo que não está seguir ele e não tem respeito para ele, para ser tudo aquilo que ele transmite e tudo mais. E também claro, não consumir podcast de criadores de conteúdos cabo-verdianos, crioulo, por exemplo, e converso de Carlos Andrade, que é um daquele interessante, que ele mora que está dando muita perspectiva
de pessoas a permitindo conhecer artistas, celebridades e pessoas assim com história mesmo de uma forma mais intimista. Também se pode falar de oração, é bastante interessante acho que se não me engano é dos maiores podcasts de língua crioula. E também tem estado assim podcast de Ruth Borges, que é aquele podcast que está fazendo com seu marido para voltar mais para casais, relacionamento, e coisas interessantes. E mais recentemente ele tem estado assim podcast novo que se começa a gostar, que é Popcast, que é é uma coisa inovador também, é um podcast mais voltado para a cultura pop, para cinema e animes e jogos, que é aquela coisa assim mais, que é uma coisa aqui na Cabo Verde, acho que também é novo, é uma coisa aqui que eu tinha antes, então, é um podcast super interessante, então, selinhos assim, e é isso, então, então, se não se falava, como não está a consumir tudo que esse podcast ali, então, aliás, ainda comigo pensa, por que não criar um podcast também sobre para falar de cachorro, né? Um podcast que está sendo tipo um espaço onde que me ainda tinha oportunidade de falar de cachorro, que é uma coisa que me adoro, de partilhar minhas ideias, minhas experiências, e ao mesmo tempo também pude falar com outras pessoas para ver aquilo coisa que me fala. E mim gosta disso sempre em contato com criadores, com pessoas que gostam de cachorro, para não falar, para tudo bem sempre a oportunidade que você está fala, botou o olho, você aprende uma coisa nova, botou uma coisa que você pensar, mas se você fala, aquele vez, ok, dirá uma outra opinião, chamar job, chamar pesquisa, que ela só te serve para evoluir. Você vai aprender cada vez mais, você vai evoluir, você vai troca e conhecimento com pessoas. Então foi naquela perspectiva ali que eu pensa, talvez seria uma boa ideia criar um podcast na crioulo para falar de cachorro, de canicultura de Cabo Verde, para Mário. Hoje em dia não tem mais não se fala bocado, tem vários podcasts que botam vários conteúdos que botam na internet de canicultura, de treino de cachorro, também na YouTube, botam centenas de vídeos que ensinou, você pode fazer aquilo. Mas, botar muita coisa direito, botar muita coisa mariado, botar que orienta prometeu e resultados milagrosos, botar o conteúdo, mas botar nada especificamente voltado para a realidade de Cabo Verde, para nós. Apesar de canicultura ser uma coisa universal, que botar que essa coisa que está a fazer, que botar muita coisa em comum, que em vários lugares, mas também tem coisas que é características de cada país. E cada país tem sua forma de relacionar com o cachorro, diferente de aquele outro. E daí acaba para influenciar naquela forma que aquele conteúdo que se produz. Então, aquele que é a ideia é criar conteúdos e voltar à realidade de nós de Cabo Verde, né? Que é uma realidade completamente diferente. E é uma coisa que eu acho que é necessário para nós na Cabo Verde, apesar que não gosta de seguir modas de estrangeiro tudo mais, mas tem certas coisas que não fica tipo parado no tempo. Tem coisas que não me de evoluir, não me de um passo adiante para não melhorar para moda e canicultura é uma coisa que no mundo inteiro só está evolui, cada dia está evolui mais e é tudo uma indústria enorme que cria dentro de mundo de canicultura, dentro do mundo de coisas voltadas para cachorro. E na Cabo Verde não fica parado no tempo. Então acho que a altura de não começa a organiza, a estrutura, a junta para não trazer a cultura de Cabo Verde para arriba. Então a ideia desse podcast é que ele é algum espaço onde que pessoas podem trocar ideias, opiniões, que até lançar sonhas ideias, pronto, me aberto para falar com os criadores, se aberto para falar com pessoas que podem ter mais experiência ainda que mim, né? E tudo junto, e pessoas formadas na área, moram nisso, para não trocar ideias e para não é coisa que não pode fazer para não melhorar a agricultura cá e para não evoluir. Então, foi assim que surgiu a ideia de criar esse podcast, né, crioulo. Agora, nome. Mas que não sei com aquele nome ali, aquele moço de cachorro, claro, é mim, né? Jota. Mas pronto, o nome ali tem uma história que é talvez mais antigo que ele criar podcast, para não assim. Lá era Cabo Verde, não falando, sabe, eu ativo naquele mundo de coisas de cachorro. Então um dia, eu tive uma ideia de era
para coisa de aniversário de Câmara Municipal, de cidade da praia, ou coisa assim. Uma ideia era fazer feira, uma atividade onde estava juntava tudo ali que cria cachorro, pessoas que trabalham com cachorro, e veterinários, e no trabalho tinha e tudo que ele juntava, e no trabalho tinha pessoal de associações que trabalham e resgata cachorro de rua e tudo mais, tudo lá naquele espaço, para não lá tinha um evento grande lá. E, claro, na altura era para ser feito tudo aquilo com parceria de Câmara Municipal. Então, na altura, não tinha contatado agentes de Câmara, eles marcaram um encontro com o vereador que era responsável para aquele departamento lá, naquele sentido de conseguir apoios e tudo mais. Foi para aquele encontro, era na Parque 5 de Julho, antiga, a recepção, e me fala com o secretário, então esse pergunta, coisa que qualquer assunto, mas falou, não, então um encontro com o vereador para mais feira que precisa fazer de cachorro lá na Quebra-Canal. Eu falei, feira de cachorro? Eu falei, sim, uma feira de cachorro. Eu falei, cachorro? Eu falei, Eu falei, e baixou eu emocionalmente tinha agora. Eu falei, ok, para aguardar, vamos atender a mim. Então fica lá para esperar, entretanto, o vereador sabe o que está ligando lá, que ele me acaba, passei. Então, então aquele secretário também, avisa o vereador, não estava, ele está espera, né? Então ele chega lá na porta do vereador e fala assim, senhor vereador, está ali aquele moço de cachorro para falar com o senhor. Eu falei, aquele moço de cachorro? Eu falei, sim, aquele moço de cachorro que depois eu falei, não, o vereador foi, não, manda ele entra. Então, foi isso que não te lembra. Depois canto bem uma conta em os amigos, que a história ali, essa fica tão gozo, como sempre, aquele moço de cachorro, aquele moço de cachorro. Então, canto um salita pensa ali um nome para pôr esse podcast, e foi isso que logo vem aquela ideia, aquele nome, aquele moço de cachorro. Então é isso, e eu sei, a hora que os meus falam de cachorro, eu comi aquele moço de cachorro. Mas pronto, nunca sabemos fala mais, eu acho que para o primeiro episódio ia me dar entender mais ou menos coisa que é o objetivo desse podcast, e no próximo podcast também desenvolve mais, também trazer outros temas, então começa a fala de cachorro, de realidade de cachorro na Cabo Verde, não começa a fala de faz, também praticamente vai para etapas, não começa desde que fase zero, que ok, não quero arranjar cachorro, não quero ter cachorro, que tipo de cachorro que é mais adequado para mim, ou quem deve preparar para arranjar cachorro, onde quem está de cachorro e tudo mais, que não está bem naquela fase de cachorro na casa, mal que deve fazer, que os primeiros dias, depois fase de treinamento básico, depois fase de treinamento já mais avançado, e no trabalho que desenvolve, e moram também não também traz convidados ali para ver fala, e no também tem, depois também tem a oportunidade de pessoas que começam a enviar essas questões, essas dúvidas, coisas que não podem bem responder ali. Então é isso. Se o não faz sentido esse podcast, o é uma coisa que deve ser uma mais-valia, então ainda pediu para subscrever nosso canal ali, para dar o gosto, que é para poder dar aquele moral para não continuar. Então é isso. Nós fica direto e até o próximo episódio. Tchau.